A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 380 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. E por isso que costumam dizer, amigado com fé casado é. E não há uniões livres, livres por espontânea vontade. E este aqui é o certo, porque o casamento, para quem casa, é um mau negócio. Porque separando tem que sustentar às vezes uma mulher nova para os outros, para o resto da vida. Por estarem ligados a uma energia suprema, vão passar a transitar no espaço, porque a matéria ficou desvalorizada pelo grande sofrimento que abalou toda a humanidade. E de forma que os amores, as paixões, tudo isso terminando em nada, por ninguém dar mais valor às coisas materiais, por estarem sob o comando da energia racional, da energia do puro bem, da energia do desenvolvimento do raciocínio. E aí estarão em outra faixa de vida, estarão em outra direção de vida com o raciocínio desenvolvido. Porque estão sob os poderes dos poderes das forças positivas e não das forças negativas. As forças negativas é do elétrico e magnético, e as forças positivas é da energia racional, que está comandando a natureza para o desenvolvimento do raciocínio de todos e para a desmaterialização da máquina do raciocínio de toda a humanidade. Para ver o ponto em que vão chegar, vão anular a matéria de uma vez por todas, porque sabe que a matéria foi feita por duas energias do chão, duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação. Quando toda a humanidade ficar ciente que estão sob o domínio de duas máquinas de lapidação, a matéria perderá todo o seu valor. Um valor aparente, por isso os atrasados sempre apaixonados pelos seres materiais. E todo apaixonado pela matéria acaba levando o diabo e se transforma em classes inferiores, porque se apaixonou pelo mal, e o mal não equilibra ninguém, o mal desequilibra toda a humanidade. O mal só quer o mal de si mesmo. Quando a humanidade entender isso, a matéria perderá todo o seu valor, porque a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É simbolismo puro e por isso que todos vivem de aparências, aparentando que são o que não são, iludindo a si mesmo e todos iludindo a si mesmo. Porque na matéria está a vida das ilusões, a vida da selvageria, porque o dinheiro foi inventado por indígenas muito atrasados, está imperando até hoje, destruindo os civilizados. Por quê? Que por causa do dinheiro tiram a vida uns dos outros, e por isso está aí essa infinidade de assaltos, de mortes e de terror, imperando no meio dos civilizados. A violência imperando no meio dos civilizados. Isso é um absurdo, os civilizados aceitarem essa situação. O desequilíbrio perfeito dessa humanidade sofrida. Tudo isso existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou toda essa infinidade de males que estão destruindo a humanidade. Destruindo a humanidade de uma maneira bárbara, porque as guerras não cessam. As barbaridades são tantas que a matéria passou a ficar completamente desmoralizada, como a vida material não vale nada. Os valores da vida material são todos aparentes.
E aparências não são verdades, e por isso hoje está vivo e amanhã está morto, porque aparências não são verdades. Hoje todos que já passaram a se conhecer, depois que tomou conhecimento dessa grande obra, estão tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. Voltando assim para o seu estado natural por ter alcançado a desmaterialização da máquina do raciocínio, como a energia do mundo racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E por isso Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias do habitante do mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. A vida da matéria se multiplica suas piores. E o magnético fez o átomo que será destruído pela energia do verdadeiro Deus, a energia racional, para ver que a solução da vida está na cultura racional e a solução da vida eterna está na cultura racional. Todos sabendo agora como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, porque a matéria parecia que era o que não era. Parecia que era o verdadeiro natural e não era para os materialistas. Assim faziam esse julgamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a matéria ludibriou todos os materialistas, porque julgavam os materialistas que a matéria era o tudo da vida. Mas hoje todos que já passaram a se conhecer, passaram a conhecer o fim da matéria. O fim do mal é muito triste. A matéria foi um mal necessário para preparar a humanidade por essas duas energias do chão, para a fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos. E de formas que a matéria foi precisa existir, devido a essa deformação e transformação racional. De quando entraram no espaço que não estava pronto para entrar em progresso, e aí veio tudo regredindo de uma forma tal que essa deformação racional passou a perder o seu valor que todos davam. Porque o mal que é a matéria só tinha mesmo que terminar mal, porque o mal por si mesmo se destrói. E é por isso que existe, no meio dos pensadores, a transformação de uma classe para outra, de animal racional para classe de bicho irracional. E é por isso que na matéria, todos ligados nessas duas energias do chão acabarão mal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, todos enganados com a matéria e por isso se apaixonavam pela matéria e acabavam sufocados pela matéria. Hoje sim estamos sentindo que passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabemos como voltar para ele por meio da energia que desmaterializa o raciocínio de todos. Hoje o triunfo racional é o triunfo mais elevado do animal de origem racional. Quem conhece a matéria, embora vivendo na matéria, não dá valor nenhum à matéria, porque sabe que ela não tem valor, porque a matéria é simbolismo puro. Hoje a matéria é quem é racional, mas para quem é racional mesmo não tem valor nenhum. Porque quem é racional mesmo, o seu desejo é voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Até que, enfim, quem é racional mesmo, de verdade, não tem mais ligações materiais e nem paixões materiais. É indiferente à matéria, embora necessitando dela para viver. Hoje o tesouro maior da vida está no se conhecer,
e não viver desconhecido de si mesmo. Quem vive desconhecido de si mesmo, ligado nessas duas energias do chão, seguem as transformações naturais da natureza e se transforma em classes inferiores, ou seja, em animal irracional, e a essas duas energias do chão, ligados ao elétrico e magnético, que se transformam para as classes inferiores. E quem já tomou conhecimento do que é o pensamento e a imaginação, está fazendo tudo para desmaterializar o seu raciocínio que está materializado para voltar ao seu estado natural. E voltando ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional, chegou aonde tinha que chegar, porque se esforçou para desmaterializar a máquina do seu raciocínio, para que depois dela desmaterializada, ficasse pronta para voltar ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. São eternos por quê? Porque estão no seu verdadeiro estado natural de perfeição. Agora, na deformação racional, é que todo se transforma de uma forma para outra, porque está fora do seu estado natural. E por isso quem está ligado na energia elétrica e magnética se transforma para a categoria de animal irracional, porque é a natureza de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer raciocinam completamente diferente, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que cada vez piora mais em todos os sentidos. O brigueiro que vai entre os casais, os que inventaram o casamento, não se casaram porque sabiam que era um péssimo negócio. E por isso o Papa não se casa, cardeal não se casa, padre não se casa. São verdadeiros celibatários. Casamento é para a mulher lapidar o marido e o marido lapidar a mulher, e para os filhos lapidarem ambos e o brigueiro por causa das travessuras. Para ver que a vida no casamento é um péssimo negócio, por isso, quem inventou não se casou porque viu que era um mau negócio. E por isso, cardeal para bispo, arcebispo, padre não se casa. Agora é que abriram mão e tiveram essa concessão, mas não querem ter filhos para não serem lapidados pelos filhos. Para ver que o matrimônio é um péssimo negócio, porque por lei, se separando, o marido é obrigado a dar uma pensão à mulher, sustentando a mulher para outros. Para ver que o matrimônio é um péssimo negócio, e por isso quem inventou o matrimônio não casou. Agora que sentiram que tudo isso é um absurdo, é que deram e abriram um matrimônio para os padres. Mas todos os padres não querem filhos, porque sabem que é um mau negócio. As preocupações que dá a filharada é cada qual mais diferente um do outro. Se fossem iguais, tudo bem. Por isso que costumam dizer, amigado com fé casado é. E não há uniões livres. Livres por espontânea vontade. E este é que é o certo. Porque o casamento, para quem casa, é um mau negócio, porque separando tem que sustentar às vezes uma mulher nova para outros, para o resto da vida. E hoje estão vendo e sabendo que a vida tem solução e que a solução está no desenvolvimento dessas 4 partes importantes do aparelho elétrico e magnético, que é o desenvolvimento do raciocínio da evidência do aparelho e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que agora está sendo desmaterializado pela energia racional. E depois de desmaterializado, volta ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A vida tem solução e aí está ela no desenvolvimento do raciocínio. Mas para os pensadores a vida era essa mesma e não encontrava solução,
porque não estava no pensamento e sim no raciocínio a solução da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para raciocinar, para poder ter com quem contar e onde se agarrar, que é a energia racional que está comandando a natureza. E raciocinando está amparado pela natureza, protegido por ela, orientado por ela e guardado por ela. E dessa maneira vai melhorando em tudo na vida, cada vez melhor sem sentir, porque está sendo governado pela força que é a natureza. E por isso muitos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar o mais depressa possível, para ter com quem contar e onde se agarrar. Porque a vida dos que estão pensando e imaginando é como estão vendo, não tem garantia. E por isso estão nessa fase de salve-se quem puder e se puder. Não tem com quem contar nem onde se agarrar, porque estão pensando e imaginando dentro de uma fase que terminou. Desde 1935 que terminou a fase do animal racional e a fase da função dessas duas energias do chão. Porque todas essas fases de matéria, da natureza, têm o seu princípio e o seu fim. Porque basta ser de matéria para ter princípio e ter fim. E chegou o fim da fase do animal racional, da fase do pensamento e da fase do comando dessas duas energias, do chão elétrico e magnética. E por ter terminado essa fase, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, por ter terminado esta fase do comando dessas duas energias do chão. Terminou essa fase, a natureza deixou de alimentar o pensamento de todos desta fase. E por falta do alimento, o pensamento começou a enfraquecer. O enfraquecimento causou todo esse desequilíbrio que aí está a moral física e financeira. Esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade que está se passando no mundo inteiro. Para ver que não há efeito sem causa. Tudo isto porque a humanidade não sentiu a mudança de fase do pensamento. Por que não sentiram essa mudança? Por a humanidade viver artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir a sua mudança. E por isso aí está esse grande desequilíbrio de toda a ordem. Desequilíbrio esse que ninguém está mais suportando. Os pensadores estão encontrando dificuldades de enfrentar esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. Todos encontrando dificuldade de enfrentar este período de vida, que os pensadores assim estão, porque ainda não atinaram com a fase racional, a fase que está governando a natureza. Quando os pensadores atinarem com a fase racional, passarão todos a desenvolver o seu raciocínio e tudo mudará para melhor, bem dizer de repente, porque na natureza todas as suas mudanças são de repente. Quando todos estiverem desenvolvendo o raciocínio, a vida mudará para melhor imediatamente. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, para ter com quem contar e onde se agarrar. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada, para ver que a vida, com o desenvolvimento do raciocínio, tem solução. E com o pensamento e a imaginação, a vida não tinha solução. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional a todos que ainda estão pensando e imaginando, que ainda estão ligados nessas duas energias do chão, que não sabem aonde vão parar com as transformações naturais da natureza. Se soubessem, tratariam imediatamente de conhecer a fase racional
tratariam de desenvolver o seu raciocínio, porque ligados nessas duas energias do chão, continuarão a viver aí no chão, se transformando da classe de animal racional para a classe do animal irracional. Porque a natureza, tudo se transforma de uma vida para outra, de uma classe para outra, de um ser para outro, porque a natureza é de transformações. E todos estão em plena fase racional, e nesta fase a natureza mudou o seu comportamento. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para poder voltar ao seu verdadeiro estado natural, em que o comportamento da fase do animal racional era outro. Morria como animal racional, tornava-se transformar em outro animal racional. Mas a natureza mudou de fase e houve a mudança do comportamento da natureza. A fase agora é racional. Todos têm que desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural, que é, no primeiro mundo, o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 381 do Histórico.